Gente querida, eu fico muito feliz em poder trazer para vocês mais um episódio da série Depois de Cristo. No vídeo passado, eu falei sobre as principais razões que levaram o Estado romano a perseguir os cristãos, causando muito sofrimento ao povo de Deus. Não esqueça que no início, a perseguição era somente eclesiástica e política, já que os judeus eram os perseguidores, e que foi a partir do governo de Nero, no ano 54 ao 68 depois de Cristo, que as perseguições partiram do Estado romano. Desta forma, as perseguições eram locais e esporádicas. Hoje, falaremos sobre as perseguições sofridas no governo de Nero. A perseguição feita por Nero, sem sombra de dúvidas, foi a primeira de uma larga série de perseguições. Ela foi marcada pela sua intensidade e pela sua imensa crueldade. Em 13 de outubro de 54, com apenas 16 anos, Nero se tornou imperador, substituindo o imperador Cláudio, que havia se casado com a sua mãe Agripina. Embora existam certas dúvidas nos antigos relatos quanto ao que de fato aconteceu, muitos apontam Agripina, mãe de Nero, como a assassina do imperador Cláudio. Note que as possibilidades de que Nero ascendesse ao trono eram muito pequenas, pois o seu tio materno, Calígula, começou o seu reinado com a idade de 24 anos e, portanto, tinha muito tempo para ter os seus próprios herdeiros. Além disso, Calígula exilou a sua própria irmã, a mãe de Nero, e passou a administrar a sua herança. No entanto, Calígula foi assassinado junto com a sua esposa e a sua filha no ano 41, ocasionando a tomada do trono pelo seu tio Cláudio, que se tornou o novo imperador. E uma vez no poder, Cláudio retirou a mãe de Nero do exílio e mais tarde veio a se casar com ela. Segundo muitos relatos, Agripina, mãe de Nero, vendo a possibilidade de seu filho chegar ao tão almejado trono de Roma, decidiu assassinar o imperador Cláudio. Este é um fato em que há muita controvérsia, mas dadas as circunstâncias, é bem provável de ter acontecido. Note bem, era praticamente impossível para Nero se tornar imperador, pois o imperador Cláudio já tinha um filho. Mas Agripina, mãe de Nero, começou a manipular Cláudio e, através de suas articulações, o convenceu a adotar Nero, que era mais velho que o seu meio-irmão. Mas não foi só isso que a mãe de Nero fez, não. Ela também conseguiu desfazer o noivado de Cláudia Otávia e Lúcio Silano. Cláudia era filha do imperador Cláudio e meia-irmã de Nero. O objetivo de Agripina era persuadir Cláudio a adotar Nero como seu filho, nomeá-lo herdeiro e casá-lo com Otávia Cláudia. E ela conseguiu fazer tudo isso. Em 9 de junho de 53, Nero e Cláudia vieram a se casar. E Nero passou a ser o principal herdeiro ao trono. Eu estive recentemente em Roma e pude notar que o pensamento corrente entre muitos romanos é que Nero foi uma vítima de um grande complô, pois o seu governo trazia muitos benefícios ao povo e isso atingia os interesses dos poderosos da época, que decidiram tomar o poder e escrever a história sob um ponto de vista diferente. Porém, quando analisamos os relatos históricos, percebemos que ainda que os interesses dos romanos pudessem ser o alvo do governo de Nero, ainda que ele não tenha cometido a princípio os crimes pelos quais ficou famoso, ainda que, nos primeiros anos do seu governo, ele tenha aprovado leis que beneficiassem aos pobres, o fato é que Nero foi aos poucos se tornando alguém mais comprometido com a sua própria grandeza. Todos à sua volta procuravam agradá-lo, satisfazendo a todos os seus caprichos. Até porque os que não agissem dessa forma seriam mortos. Isso fez com que Nero fosse desprezado, não somente pelo povo, mas também pelos literatos e poetas, pois mesmo sem ter os dons e qualidades necessárias, Nero queria ser respeitado como um grande artista. E ao invés de usar o talento que ele não tinha, ele usava o poder que possuía. Os que tentavam se opor a ele morriam misteriosamente, ou recebiam ordens para se suicidarem. Um dos relatos históricos que ficou bastante conhecido foi o de que Nero enviou um de seus amigos a Portugal para poder tomar a esposa deste amigo, simplesmente por ter gostado dela. Esta era a imagem do imperador, que o povo passou a temer. E no ano 64, mais precisamente na noite de 18 de julho, uma tragédia aconteceu. Um incêndio de enormes proporções atingiu Roma. Segundo muitos relatos, o fogo teria começado a sudeste do Circo Máximo. Hoje em dia, o Circo Máximo é um parque público, mas naquela época ele era um estádio utilizado para corridas de bigas, sendo a maior arena de entretenimento de Roma. Ele media 621 metros de comprimento e 118 metros de largura e podia acomodar mais de 150 mil espectadores. Muita gente, né? Naquela época, havia alguns postos ali que vendiam produtos inflamáveis. E segundo o historiador Tácito, muitos eram os rumores que o incêndio teria começado num depósito de azeite. Na ocasião do incêndio, Nero estava a uns 100 quilômetros de Roma, em sua residência,
Quando ele soube do ocorrido, ele se dirigiu imediatamente para Roma na tentativa de organizar o império para combater o incêndio e atender as vítimas. O incêndio durou 6 dias e 7 noites, e depois desse tempo voltou a se acender em outros lugares por mais 3 dias. A devastação foi muito grande. Dos 14 bairros que compunham a cidade, 10 foram atingidos. Nero abriu seus próprios jardins e outros edifícios públicos para dar abrigo aos refugiados. No entanto, para o povo, a fama de Nero o precedia. E não demorou muito para ele ser considerado louco o suficiente para ter ocasionado o incêndio, no objetivo de reconstruir a cidade como um monumento à sua própria pessoa, de acordo com seu próprio gosto, de forma que ele fosse lembrado e imortalizado para sempre. Até porque muitas pessoas estavam afirmando que, na maior parte do tempo, enquanto a cidade ardia em chamas, Nero estava no alto da torre de Mecenas, no cume do Palatino, com as vestes de um ator de teatro, tocando a sua lira e cantando versos sobre a destruição de Troia. Diante das suspeitas do povo, o que Nero fez foi desviar a sua culpa, apresentando outra causa para o incêndio. E Nero chegou à conclusão de que seria uma grande jogada acusar os cristãos, pois a maioria deles, assim como a maior parte dos judeus, viviam em 2 dos 4 bairros que não foram atingidos pelo incêndio. Vocês que têm acompanhado esta série sabem que a fama dos cristãos não era nada boa, por conta da perseguição religiosa. E outros diziam que eles tinham ódio pela raça humana, visto que os cristãos não participavam de praticamente todas as atividades da época, como teatro, esportes, o exército e assim vai. Pois essas atividades estavam intimamente ligadas ao culto pagão. Nero usou tudo isso a seu favor. No entanto, para muitos historiadores, a perseguição aos cristãos não era para estabelecer a justiça, mas para satisfazer os desejos sombrios de Nero. Segundo Tácito, que foi um senador e historiador romano, e cujas obras trazem um registro inestimável da história do século I em Roma, Nero seria o principal suspeito de ter causado o incêndio que veio a destruir uma boa parte de Roma. Isso não foi apenas um simples rumor, visto que a maior parte das pessoas acreditava que Nero era o culpado. E como saída, uma das coisas que Nero fez foi afirmar que os cristãos foram os culpados do incêndio. Isso desviou todo o ódio do povo para os cristãos e a perseguição foi inevitável. Foi nesta perseguição que Pedro e Paulo foram martirizados. É importante que se diga que Tácito, embora fosse um historiador, senador e uma pessoa muito respeitada, ele era um pagão. E como tal, ele também acreditava em alguns dos rumores que eram correntes na época. Ele morava em Roma. Em suas citações, há muitas preciosidades para nós hoje, para que a gente possa compreender o pensamento dos pagãos em relação aos cristãos. E veja o que ele escreveu em sua grande obra Anais, acerca dos acontecimentos que cercaram este momento tão sangrento da história cristã. Apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpado os cristãos, uma gente odiada por todos por suas abominações, e os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, de quem toma o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, esta superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se narra e encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os rincões do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos, e baseados nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão, ainda que não os condenaram tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Ou seja, apesar de acreditar em muitos falsos rumores sobre os cristãos, ainda assim Tácito acreditava que a causa do incêndio era outra, e ele também não concordava com a refinada crueldade feita por Nero contra os cristãos. Em relação a isto, Tácito também afirmou: além de matá-los, aos cristãos, fez-os servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo oferecia um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isto fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Eis aí um testemunho de um não cristão sobre as torturas impostas aos cristãos pelo imperador Nero. Tácito deixou claro que o castigo era excessivo e que as perseguições eram injustas, sendo fruto
do puro desejo de Nero, que os condenou não pelo incêndio, mas sim pelo ódio que eles tinham à raça humana. E nós sabemos que os cristãos não odiavam ninguém e que, portanto, não havia nenhuma razão legítima para qualquer tipo de perseguição. Numa visita ao Coliseu, é quase impossível não ficar impressionado com a grandeza da construção e não ficar emocionado, mesmo nos dias de hoje. A arena é enorme e nos remonta aos momentos em que os fiéis derramavam o seu precioso sangue para a diversão da plateia que assistia de camarote ao terror que era posto diante dos seus olhos. Era impactante para os espectadores verem que, mesmo diante das ameaças, das batalhas e de todo o sofrimento, os cristãos permaneciam firmes e muitos morriam com um sorriso nos lábios. O sangue derramado no solo do Coliseu servia como um santo adubo para a nova fé que se fortalecia e crescia a cada dia. O massacre aos cristãos marcou para sempre o solo do Coliseu e dos jardins de Nero. Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. E os relatos de que temos notícias são sempre concernentes à perseguição ocorrida em Roma, o que nos leva a crer que ela tenha sido local e não se estendeu às províncias do império, entendeu? Porém, através dos relatos históricos, o desejo de Nero era promulgar um edito para que a perseguição fosse estendida às províncias também, para que houvesse cristãos suficientes para serem vitimados em seus espetáculos sangrentos. Graças a Deus, no ano 68, os planos de Nero foram frustrados. Uma rebelião se levantou contra ele, com boa parte do império. E o Senado romano o depôs. E diante disso, Nero cometeu suicídio. Como consequência, muitas de suas leis foram abolidas, mas o edito que ele havia feito contra os cristãos continuou em vigor. Em suma, o que aconteceu foi o seguinte: enquanto ninguém se ocupasse em perseguir os cristãos, eles podiam viver em paz. Mas tão logo algum imperador ou outro funcionário decidisse desatar a perseguição, poderia sempre apelar à lei promulgada por Nero. O que aconteceu foi que, após a morte de Nero, as perseguições cessaram por um momento, pois a nação estava numa grande desordem. Nós daremos continuidade aos acontecimentos que sucederam à morte de Nero no próximo vídeo, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70. Não perca! Ore comigo. Senhor Deus, Senhor da história, Juiz Supremo do Universo, a Ti a nossa reverência, temor e louvor. O nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que felizes são os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Queremos ser pacificadores sempre, ó Pai, pois somos os Teus filhos, que temos o compromisso de levar a paz do Príncipe da Paz conosco por onde quer que andemos. O Senhor Jesus também nos disse que somos felizes quando somos perseguidos por causa da justiça e quando somos injuriados e alvos de mentiras e de todo tipo de perseguição e mal feito pelos homens. Somos felizes porque o reino dos céus é nosso. Nos regozijamos e exultamos porque os profetas também sofreram tudo isso. Os mártires sofreram e nós não devemos ficar tristes quando os vales aparecem. Nos ensine a lembrar das doces palavras de Jesus e de todas as suas eternas promessas. Que procuremos a felicidade verdadeira que só o Senhor pode nos dar, em nome de Jesus. Amém.